conheci a mãe do meu pai quando eu tinha 23 anos, num quarto de hospital. Meu pai estava hospitalizado por ter sofrido um ataque cardíaco, o primeiro de muitos. Foi um infarto fulminante que o levou quase 20 anos depois. Era 2003 e havia 5 anos que o meu pai tinha me reconhecido legalmente. Acontece que até então não tínhamos estabelecido qualquer contato ou convivência. Quando soube da internação do meu pai, minha mãe me obrigou a ir visitá-lo no hospital. Afinal, como pessoa de formação protestante, eu deveria honrar pai e mãe. Eu protelei, e muito, mas as minhas escusas acabaram e quando vi, estava diante da minha avó paterna dizendo: "Oi, eu sou a Fernanda." Fiquei surpresa por ser recebida com certa efusividade. E apesar de todos os anos de ausência, estabelecemos um bom relacionamento a partir daquele encontro esquisito e desconfortável. Falo sobre a mãe do meu pai porque ela, assim como eu, também viveu a ausência paterna. Apesar de ter recebido o nome de seu pai biológico ao nascer, ela cresceu sem a sua presença. Ninguém soube me dizer o fim desse meu bisavô, mas o certo é que, ainda em vida, minha avó me contou muitas vezes o quanto seu padrasto foi importante para ela. Inclusive, ela se referia a ele, o padrasto, como pai. Minha avó paterna e eu convivemos por cerca de 10 anos, período no qual me presenteava com mimos dignos de uma criança de 6 anos de idade. Ela dizia que queria recuperar o tempo perdido. Mas em mim, a pergunta que eu tentava calar e demorou 44 anos para eu finalmente fazer é: o que a impediu de estabelecer contato durante 23 anos? Será que ela, alguma vez, exigiu que seu filho fosse responsável e assumisse a filha que abandonou? Nunca saberei o que ela pensava. Ou fez quando soube que a neta seria abandonada. A verdade é uma só: ela não me procurou até eu tomar a iniciativa. Aqui é a Fernanda Peregrino, jornalista e idealizadora do podcast Sem o Nome do Pai. Série independente com 5 episódios que vai mergulhar nesse tema tão delicado a fim de entender as causas e os impactos do abandono paterno e ouvir histórias de quem viveu essa dura realidade. Este é o 2º episódio e nele vamos compreender as questões socioculturais que levam a um pai a abandonar seus filhos e filhas. Mas antes de começar a te contar mais sobre abandono e não reconhecimento paterno, eu quero dar um aviso. Você pode ouvir na íntegra todas as entrevistas feitas para a primeira temporada do Sem o Nome do Pai, com especialistas, mães solo e filhos e filhas vítimas de abandono paterno. Para isso, basta contribuir com o projeto lá na plataforma Apoia-se. Acesse apoia.se/Sem o Nome do Pai e confira as regras. Agora sim, fica aqui comigo, porque juntos vamos investigar uma das feridas mais profundas da população brasileira. Roda a vinheta. Sem o Nome do Pai Podcast, série independente com 5 episódios que mergulha em uma das feridas mais profundas do Brasil, o abandono paterno. Então ele fingia que ia me registrar, ele ia no cartório comigo e, esqueci tal documento que eu precisava, esqueci o outro documento. E era sempre assim, e eu acreditava nele, não, deve ser, né? E eu fiquei muito abalada emocionalmente depois disso, dessa história, quando eu tinha 17 anos, de todos os desaforos que eu engoli dele, da família dele, da mulher dele, de tudo que ela disse pra mim. A mulher dele falou que eu tinha problemas psicológicos por querer ficar indo atrás disso. Isso não afetou a vida dele, isso afetou a vida da minha mãe, dos meus avós, a vida da minha mãe, a vida da família inteira por parte da minha mãe, principalmente da minha mãe, que dedicou a vida dela inteirinha pra me criar, pra eu ser quem eu sou hoje, pra eu ter uma vida boa.
A deserção paterna afetou 5,5% das crianças nascidas só nos últimos 8 anos, conforme os dados apresentados no episódio 1. O termo deserção paterna foi cunhado em 2004 pela doutora em sociologia Ana Liese Turler, para determinar a prática de homens brasileiros de não reconhecer legalmente seus filhos biológicos. Todos nós, homens e mulheres, temos o direito de ter ou não ter filhos. Todos nós podemos e devemos construir condições para o exercício dessas escolhas, o exercício responsável dessas escolhas. Mas depois que nós decidimos ter um filho, nem homem nem mulher deveria deixar de dar assistência, acolhimento, afeto, cuidado. Também no episódio passado, vimos que a região norte é onde há mais casos de crianças registradas sem o nome do pai. Em média, os estados da região norte são os que têm o maior percentual de certidões de nascimento com identificação apenas da mãe. O Amapá lidera o ranking com 13% dos registros, seguido do Acre com 12%, Amazonas com 10,7%, Roraima com 10,3% e o Pará com 8,4%. Diante desses dados, eu me perguntei, o que está acontecendo com os homens de lá? Será que morrem mais cedo ou estão encarcerados? 2 fatores que sabidamente têm relação com a ausência paterna. Mas os levantamentos demográficos do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, me deram outra pista: a concentração populacional de adolescentes e jovens da região. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, realizada pelo IBGE, mostram que na região norte, 31% da população tem menos de 18 anos de idade, seguida do Nordeste com 27%. Inclusive, estão no norte do Brasil as 5 cidades com as menores idades medianas, que variam de 15 a 19 anos. Estamos falando de Normandia e Uiramutã, em Roraima, Jordão e Santa Rosa do Purus, no Acre, e Jutaí, no Amazonas. Com uma população tão jovem, não é de se estranhar que a região norte também tem a maior taxa de adolescentes grávidas, que é de 20%, seguida pelo Nordeste, com 15,6%. Os dados são do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. E no Brasil, 25% das mães adolescentes são abandonadas pelo pai da criança ao descobrir a gravidez e 10% não mantém vínculo com o parceiro. A informação é de um estudo divulgado este ano pelo Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e realizado a pedido do Ministério da Saúde. Entre as mães adultas, 15% foram abandonadas e 4% perderam contato com o pai do bebê. É que, primeiro, você tem a questão da gravidez na adolescência, que é uma problemática muito grande. Não é? Você tem um nível de desinformação muito grande, você não tem o acesso ou o conhecimento de métodos anticonceptivos, e você tem o furor, né, do adolescente, né, os hormônios do adolescente. E associado a isso, eu tenho a insensatez juvenil. Né? Então, o que acontece? Muitos, né, vão curtir e depois vão, né, se separar. E aí vem a gravidez e o menino muitas vezes não quer assumir o que aconteceu. Tanto que você vai ver que tem um alto índice de gravidez indesejada pós-carnaval. Né? Diz pesquisas mostrando isso. Tá? Mas eu tenho uma outra questão também associada a isso. Né? É assim, quando você está dirigindo seu carro, por exemplo, e você passa em um sinal e tem uma criancinha lá de 5 anos, né, 3 anos, 4 anos, porque eles ficam no sinal pedindo, ele vai pedir a você dá, tem ou não. E o sinal, e você olha para aquela criancinha durante o tempo que o sinal está fechado, alguns segundos. Quando o sinal abre, você vai embora e automaticamente aquela criança, para a maioria das pessoas, somem da sua memória, são apagadas. Não é? Então, o que acontece é que existe um processo de dessensibilização.
que é contínuo. Ou seja, aquele indivíduo olha para aquela criança, vê com aquela família que está ali, né, e pensa assim, poxa, que pena, essa criança está no sinal pedindo, né, pode ser atropelada. Mas esse pensamento, para alguns indivíduos, dura apenas os segundos do sinal abrir. Olha só. O que acontece com a gente é um processo gradual de dessensibilização. Então, a partir do momento você começa a ver isso como natural, como algo que faz parte do ambiente, daquele ambiente social, cultural em que você vive. Então, muitas vezes você vai ver que essas reproduções, nessas pesquisas, desses dados que você coloca no norte, que não é só no norte, lógico, mas há uma incidência maior no norte, você vai ver que aquilo é visto como tão natural que pouco importa. E muitas vezes até a família, né, vê aquilo como, né, aconteceu. Né? E às vezes você vai ver também a família do menino apoiando o menino. Não, tem que assumir mesmo, não. Não tem que assumir. Então, o que acontece? Há uma dessensibilização, que é um processo sociocultural, inevitavelmente. E isso causa, né, uma reprodução. Isso passa de geração para geração. Eu começo a ver aquilo como algo natural da sociedade, da vida. Né? É aquela questão sobre o que nós chamamos, né, que o Thomas Kuhn chama de paradigmas. Né? Os paradigmas, padrões, modelos, é justamente isso. Você acredita que aquele padrão é verdadeiro, porque foi passado, você nem sabe por que é assim, né, e nem consegue ter a sensibilidade para mudar. Então, há todo um processo de paralisia de paradigma. Você acredita que é daquele jeito. Então, socialmente e culturalmente, isso é passado de geração para geração. E os dados vão se repetindo, se repetindo, se repetindo. Esse que você acaba de ouvir é o Dr. Liercio Pinheiro, neuropsicólogo, doutor em estudos cognitivos e professor da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas. No próximo episódio, ele vai falar sobre os impactos psicológicos do abandono paterno. Então, já se inscreva para não perder o episódio 3. A gravidez na adolescência, o risco tanto para a mãe quanto para o feto é muito maior. São gravidezes de alto risco. Então a gravidez, quando ocorre dos 12 aos 15, é uma gravidez de altíssimo risco, tanto para a mãe quanto para o feto. O índice de partos prematuros é maior, o índice de complicações pós-parto é maior. E esse bebê vai ser criado por quem? Pela família da mãe. Toda a responsabilidade de criação. Normalmente, o lado materno é que vai criar essa criança. E essa menina aqui é uma criança ainda que vai paralisar os seus estudos, vai deixar de ter uma educação até básica, porque ao invés dela estar estudando, ela vai ter de cuidar de um bebê. É uma criança cuidando de outra criança. De acordo com a Folha de São Paulo, o Brasil está acima da média mundial de partos precoces, ou seja, as parturientes têm de 10 a 14 anos. O quadro é especialmente delicado no norte do país, com 4,7 gestações a cada 1.000 meninas nessa faixa etária. A região supera a taxa nacional, que é de 2,1 partos precoces a cada 1.000 meninas de 10 a 14 anos. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o índice global é de 1,5 partos precoces. Os dados nacionais são do Censo e do SINASC, Sistema de Informações sobre Nascidos do Ministério da Saúde. Em relação ao ano 2000, apenas 2 estados brasileiros apresentaram piora no índice de gravidez precoce. O Amazonas, com uma alta de 4,5%, e o Maranhão, que teve um aumento de 1,5%. Segundo a Secretaria de Saúde do Amazonas, a incidência é maior nas camadas mais pobres e o problema tem relação com o início prematuro da vida sexual, aliado à falta de informação ou baixa adesão a métodos contraceptivos. A situação é agravada pelos altos índices de violência sexual e a dificuldade de acesso a serviços de saúde.
Para a doutora em Direito Virgínia Reis, atualmente a 32ª tabeliã de notas da cidade do Rio de Janeiro, o que falta é o Estado ofertar efetivamente educação reprodutiva nas escolas para adolescentes e jovens, especialmente discutindo planejamento familiar. A gente precisa de uma educação muito, muito de base mesmo, muito lá no início da pirâmide do que é um planejamento familiar, o que significa isso, a responsabilidade efetiva que você tem que assumir quando você resolve ter um filho. E depois, claro, a gente vai passar por questões de políticas educacionais que eu acho que a nossa juventude hoje tem muito acesso com relação a preservativos, a esse tipo de prevenção. Eu só não quero, não basta eu não querer, eu tenho que não querer e ao mesmo tempo me prevenir, porque o não querer não significa que a vida sexual das pessoas não deve ser preservadas, até porque isso também faz parte de uma saúde, né, de uma vida com qualidade, as pessoas terem uma boa vida sexual adequada. Junto com isso, tem que vir efetivamente a questão da conscientização do planejamento familiar e claro, das formas de se evitar o filho. Mas o planejamento familiar mesmo, a ideia de que o que isso significa, eu acho que a gente está bastante distante ainda para conseguir. A gravidez antes dos 14 anos apresenta riscos para a vida dessas meninas. Além disso, a legislação brasileira considera como crime de estupro de vulnerável qualquer relação sexual com menores dessa idade. Eu queria entender como um pai consegue viver em paz, consegue dormir, colocar a cabeça no travesseiro, sabendo que ele colocou um filho no mundo e ele não arca com nenhuma responsabilidade, principalmente a responsabilidade afetiva, sabe? Eu penso o seguinte, que um ser desse, que não é capaz de amar o próprio filho, ele não é capaz nem de amar a si próprio. Mesmo os homens vítimas de deserção paterna se sentem livres para abandonar seus próprios filhos e filhas. Em sua tese de doutorado, Anneliese Turler escreve, abre aspas, mesmo ausentes, seus pais lhe ensinaram a lição de que socialmente o homem poderia recusar o filho que engendrou, fecha aspas. Vi, por exemplo, um jovem pai que mostrava sua carteira de identidade e dizia: eu não tenho meu pai não me reconheceu, o meu pai deu as costas para mim, eu também não vou reconhecer o meu filho. Bom, em ciências sociais nós sabemos que tem essa possibilidade de reprodução dos padrões de comportamento. Se não houver uma interferência para romper esse processo de reprodução, os comportamentos, os valores, as crenças vão se reproduzindo indefinidamente, né? Quando eu ainda estava na fase de definir o meu projeto, eu decidi por trabalhar com não reconhecimento paterno, porque também eu via para aquela quantidade de adolescentes o quanto a expectativa do acompanhamento e do acolhimento de um pai era importante, era grande e era sincera. E não tinha interesse econômico, porque, tudo bem, os adolescentes eram pobres, as mães eram pobres, mas os pais também eram pobres. A Igreja Católica também contribuiu com a prática da deserção paterna. De acordo com a doutora em Sociologia, do período colonial até 1888, já quase no início da República Velha, era a Igreja Católica que fazia as vezes de cartório, uma vez que o batismo equivalia ao registro naquele tempo. Acontece que os clérigos impediam que os homens reconhecessem os filhos tidos fora do casamento, registrando apenas no nome da mãe, prática que mais tarde foi legalizada pelo Código Civil de 1916. A declaração de batismo equivalia a um registro de nascimento.
e isso estava a cargo da igreja. Enfim, isso no Brasil foi até 1888. O que a igreja fazia até então? Se o pai não era casado com a mãe, a igreja fazia a declaração de batismo, batizava, mas só com o nome da mãe. Isso durante 3 séculos. Então a igreja consolidou um padrão. Enfim, e essa situação de exclusão do nome do pai, se ele não fosse casado com a mãe, pela igreja, se mantinha, mesmo que esse pai quisesse reconhecer essa criança é minha, eu quero que coloque meu nome aí, não existe o querer deste homem, né, fora do casamento. Mas quando, no início do século XX, o Brasil faz o seu primeiro Código Civil, está colocado só é pai o marido da mãe. E depois um outro artigo, fica interditado a busca do pai. Quer dizer, o não reconhecimento paterno não é motivado apenas pelas questões culturais e sexistas da nossa sociedade, mas também pelas legais. Até bem pouco tempo, os homens só tinham a obrigação de reconhecer e cuidar dos filhos nascidos na constância do casamento. Foi só na Constituição Federal de 1988 que os filhos nascidos fora do casamento passaram a ser considerados legítimos. Só então puderam acessar direitos como ter o nome do pai, receber os cuidados materiais desse pai e, claro, ser herdeiro do patrimônio constituído por esse pai. Na prática, os seus direitos foram equiparados aos dos descendentes nascidos dentro da união matrimonial. Que eu tenho muito amor pela nossa Constituição de 88. No seu artigo 227, parágrafo 6º, ela diz: os filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então, a nossa Constituição realmente nos orgulha. A Constituição colocou isso até porque, até ali, durante boa parte do século XX, grande parte do século XX, gente, os cartórios colocavam cada coisa no registro de nascimento das crianças. Filho de pai ignorado, desconhecido, as coisas mais em filho adulterino. Então, a partir de 88, isso valeu. Rapidamente se parou, filho não tem qualificação, não tem adjetivo qualificativo. Não tem filho adotivo, filho adulterino, filho bastardo. Filho é filho, e ponto. O que você sente ao pensar no seu pai? Se a resposta for complexa, repleta de nuances e emoções conflitantes, você não está sozinho. O podcast Sem o Nome do Pai é o lugar para explorar essas camadas e romper com o silenciamento das dores e sofrimentos causados pelo abandono paterno. Não perca nenhum episódio da primeira temporada. Inscreva-se agora no nosso canal no YouTube ou na sua plataforma de áudio favorita. Você também pode nos seguir no Instagram e no TikTok. O nosso @ é o Sem o Nome do Pai. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar os episódios. O seu apoio é fundamental para o sucesso do podcast Sem o Nome do Pai. Uma criança não precisa de um pai, velho. A gente fala assim, a criança, toda criança precisa de um pai. A criança precisa de um pai consistente, protetor, justo, de um pai presente, atento, de um pai carinhoso. Isso uma criança precisa. A criança não precisa de um pai violento, de um pai grosseiro, de um pai que vai criar um monte de trauma nessa criança. Não é de um pai que a criança precisa de um pai bom, tá ligado? Mestre em Direito Familiar, a doutora Vanessa Paiva afirma que hoje, se comparado com a legislação de outros países, inclusive de nações mais desenvolvidas, as leis brasileiras protegem mais mães e filhos. As leis brasileiras, elas são muito mais acolhedoras para as mulheres e para as crianças, de forma geral, do que em outros países, inclusive muito mais desenvolvidos. E dos anos 2000 em diante, a gente teve muitos avanços legislativos. Então, a gente tem o Código Civil de 2002, que está para ser alterado, com várias aberrações, mas ele já foi alterado em 2002, e trouxe diversos direitos para as mulheres. Imagina, a gente era presa ali a um fluxo de depender
do homem, né? Tínhamos a questão do filho bastardo, enfim. Então, avanços legislativos. Em 2006, a gente vem aí com a Lei Maria da Penha, que é resultado de uma tragédia, né? Ou uma quase tragédia fatal, mas vem aí com uma fatalidade com a Maria da Penha. Mas essa lei, ela só vem crescendo e só vem trazendo mais e mais direitos e proteção às mulheres. A gente tem hoje a Lei Henri Borel, porque aconteceu aquela fatalidade com aquele menininho, mas é uma lei, porque a Lei Maria da Penha, só retornando, ela abrange mulheres e filhas mulheres. A gente tinha um vácuo gigantesco quando o filho era criança e era menino, porque a gente tinha que se valer do Código Penal, do que trazia ali as proteções que são bem genéricas, digamos assim. Não tinha algo voltado para uma criança que sofre alguma coisa na mão do pai, na mão da mãe. E a gente então, a gente teve todos esses avanços. A lei, por exemplo, dos alimentos gravídicos é de 2011, então é uma lei nova, é uma lei recente ainda. Eu não sou especialista em direito internacional para fazer essas comparações, porém, como a gente traz muita coisa do direito europeu em si, são muito parecidos. Só que a gente tem avanços que advêm da nossa própria cultura, do próprio sofrimento, porque como que a lei ela é criada? Ela não é criada pensando em algo que não vai acontecer, ela sempre é criada pensando em algo que aconteceu e que tinha uma brecha. Aqui, por exemplo, hoje a gente está com avanços e com PLs aí para serem aprovadas, de, por exemplo, trazer para a vara de violência doméstica a questão não só do divórcio, mas da partilha de bens, da guarda, dos alimentos. Ou seja, a mulher ela não vai contar 2 vezes a mesma história, sabe? Se revitimizar novamente. Não, ela resolve tudo aquilo na vara de violência doméstica com aquele juiz que já sabe com quem está lidando. Porque eu falo assim, o juiz da família, ele não se presta a investigar. Então tem mulher que chega para mim com um monte de BO. Eu falo, desses BOs, quais você levou adiante? Ah, nenhum. Então tá, então BO é só prova unilateral. Qualquer pessoa pode ir lá e fazer um BO. Isso não vai trazer para o juiz da família a dimensão, porque o juiz da família não é ligado a isso. Então, acho justo isso. Então, a gente tem aí um avanço gigantesco nesse sentido. E, ao meu ver, é muito mais do sofrimento que a gente tem aqui e que talvez não tenha tanto lá, porque a gente sabe que tem uma questão, né, de berço mesmo, que é diferente. A gente tem aqui um número muito alto ainda de feminicídio. Parece que são... Eu tinha feito o levantamento para uma outra entrevista que eu dei, são 9 mulheres agredidas a cada 24 horas. É um número muito grande. Né? Ninguém deveria ser agredido nesse sentido. A advogada me concedeu entrevista numa tarde da primeira semana de maio, via Google Meet. Conversamos por quase 1 hora e tratamos detalhadamente sobre os direitos de mães e filhos e os deveres dos pais. Então, essa lei, ela vem trazendo o quê? Todos os gastos inerentes à gestação. Então, tudo, desde a concepção. Isso significa que a gente pede retroativo também. A mulher entra com 5 meses, a gente pede para aquele valor ser depositado desde o primeiro mês de gestação. Então, referente a uma dieta especial, uso de vitamina, consulta particular, exame particular, até o parto, enxoval, tudo isso ela pode pedir por meio de uma ação que se chama ação de alimentos gravídicos. Quando essa criança nasce com vida, esses alimentos automaticamente se convertem em alimentos em favor do menor. Então, essa criança fica resguardada. Aí o pai, quando a criança nasce, ele pode discutir sim a paternidade, porque é um direito do pai também, do homem, no caso. Mas, enquanto isso, tem esses alimentos. E detalhe, esses alimentos não vão ser devolvidos para ele se o resultado de DNA der negativo. Por quê? Porque ela demonstrou para o juiz o indício de paternidade dele. A necessidade de ter o reconhecimento não é só ter aquele nome na certidão e te trazer uma identidade. É também todos os direitos que são inerentes desse reconhecimento. Seja por meio de uma pensão alimentícia, seja por meio de um direito sucessório, né, de recebimento de herança e tudo mais. E tem toda uma questão também psicológica, afetiva, moral perante a sociedade, que faz parte disso que a gente sabe. A doutora Vanessa Paiva ainda falou sobre o passo a passo das ações de investigação e de reconhecimento de paternidade. Isso e muito mais você vai conferir no episódio 5 do podcast Sem o Nome do Pai.
Não vai perder, hein? Apesar dos avanços legais, a doutora em sociologia Ana Liese Turle avalia que a deserção paterna segue sendo abençoada pelo sistema patriarcal brasileiro, que se alimenta das desigualdades de gênero e raça. Especialmente porque a legislação vigente exige da mulher o ônus da prova, ou seja, é ela quem deve provar e comprovar quem é o pai de seus filhos. E muitas vezes, nem mesmo o exame de DNA é suficiente. Elas se veem em verdadeiros julgamentos inquisitoriais. Isso tudo a gente avançou, né? Agora, nós avançamos no coração do patriarcado, que é o reconhecimento paterno e a vontade do patriarca, a vontade do homem. A gente reza no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, pois socialmente nós fazemos para a vida coletiva isso. Seja feita a vontade de cada pai, de cada homem pai. Se ele quiser reconhecer aquele filho, ótimo, ele reconhece. Mas se ele não quiser, também que ninguém perturbe ele. Em princípio está dito nas entrelinhas isso. A vontade dele tem que ser respeitada. A solução mesmo para esse problema não é isso aí que está colocando a lei da paternidade. No conjunto probatório, que o conjunto probatório é falar da vida da mãe em princípio, né? E aí se arrasta, testemunha e tal, mesmo que o DNA já tenha comprovado, ainda vai questionar a vida da mãe. É a inversão do ônus da prova da paternidade. A mãe declara que é o pai, coloca no registro de nascimento, e esse pai, claro que tem esse pai indicado pela mãe, que não é suposto pai, é o pai indicado pela mãe. Fica com todo o direito de contestar, um prazo a discutir, pode ser 60, 90, 120 dias, mas tem um limite também, e só tem um jeito de contestar, fazer o exame de DNA. Pronto. Não é falar da mãe, da vizinha da mãe, da própria mãe. Não é ficar com essa lorota toda. É somente com o exame de DNA. Se ele não contestar com o exame de DNA, ele permanece no registro civil. Isso se chama inversão do ônus da prova. Porque agora, o que está acontecendo? O ônus da prova da paternidade está em cima da mãe. Em princípio, eles querem que prove que teve um relacionamento afetivo. Mas nós temos muitas crianças que um em cada 3 nascimentos, em princípio, é de relação eventual nesse país. Então, a relação eventual, você não pode provar que teve uma relação, uma eventualidade com a Maria, que teve uma relação com o João. Mas nós temos a ciência, nós temos a possibilidade do exame de DNA que tem praticamente 100% de 99,99999. Então, a inversão do ônus da prova da paternidade. Quem tem que provar que não é pai é um homem indicado pela mãe. A doutora em Direito, Virgínia Reis, avalia que a inversão do ônus da prova fere um princípio básico do ordenamento jurídico brasileiro, o princípio do contraditório, que garante que toda pessoa tem o direito de resposta contra a acusação que lhe foi feita. E por que não é possível se estabelecer uma paternidade nessa situação em que o casal não é casado, apenas com a fala da mãe? Porque existem princípios do nosso direito, em especial o princípio constitucional do contraditório, em que é necessário dar à outra parte, em qualquer situação, ainda nessa, o direito de se manifestar. Então, é por isso que o juiz notifica, para que ele possa se manifestar, ou dizer que sim, ou dizer que não. Se ele disser que não, vai dar início ao processo judicial, quando então ele vai ser citado novamente para dizer o porquê que ele nega, e nessa situação a prova vai ser estabelecida, que é a feitura do exame de DNA, que é o que dá garantia específica, probatória, de que a filiação biológica existe. E agora, se ele se negar a fazer o exame, aí há a presunção do reconhecimento, aí a gente deu a possibilidade de você contestar, você está se negando a fazer, então aí o Estado vem e por intermédio do juiz e diz que a paternidade está estabelecida. Se ele não se negar a fazer, aí a prova vai ser feita e ao depender do resultado do exame, vai ser confirmada a fala daquela mãe ou não será confirmado, mas não é
o nosso ordenamento jurídico, por uma série de princípios constitucionais, não tem como permitir que essa atribuição seja apenas unilateral, apenas pela fala da mãe. Até porque o reconhecimento de paternidade é uma situação personalíssima. Ela sequer admite representação. Então, por exemplo, o menor de 16 anos não pode, representado pelos seus pais, reconhecer uma paternidade. Agora, ele, a partir dos 16 anos, ele pode, por si mesmo, fazer o reconhecimento voluntário, porque esse reconhecimento é personalíssimo. Então, só o pai pode fazer o reconhecimento. Ninguém pode fazer por ele. Para se fazer por ele, demanda o devido processo legal, coincidência do princípio do contraditório e outras questões no ordenamento jurídico que não possibilitaria que fosse feito dessa forma. Mas a legislação concede à mãe, sim, um direito de fala, que é quando ela faz a indicação desse suposto pai para que o Estado possa aí tomar as providências e procurar a determinação dessa filiação. Antes de atuar como tabeliã e professora de direito, a doutora Virgínia Reis foi juíza no estado do Rio de Janeiro e registradora civil das pessoas naturais na cidade de São Paulo. Em seus anos de magistratura, viu muitos homens não se sentirem responsáveis por seus filhos biológicos. Nas audiências, era comum que afirmassem que a sua responsabilidade era perante os filhos da atual companheira. E o que eu percebia muito, principalmente nas audiências de família relacionadas à pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade, uma fala que se repetia muito dos homens, que normalmente era assim: doutora, eu não posso pagar esse valor de alimentos porque eu tenho uma nova família e a minha mulher tem 2 filhos, tem 3 filhos e eu tenho que cuidar. Como se a responsabilidade pela manutenção de pessoas fosse da mulher e não dos seus próprios filhos. Com uma nítida sensação, e isso eu vi muito, assim, muito repetitivo, uma nítida sensação de que o homem se separa da mulher, ele se separa da prole. Isso era algo muito presente, e eu vivi isso não só com a experiência como juíza, mas também com a experiência de registradora civil, registrando filhos e fazendo reconhecimentos de muitos filhos, que hoje os reconhecimentos são feitos extrajudicialmente nos cartórios, com os pais muito assim ligados, na sua grande maioria, com a mulher e não com a prole efetivamente. Volto a dizer, eu não estou aqui generalizando, nós temos excelentes pais, mas nós ainda temos um lado muito triste de uma história. Eu conversei com a tabeliã no início de maio deste ano pela internet. Ela, que acompanhou o tema do não reconhecimento paterno sob diferentes perspectivas, me contou algumas histórias que marcaram a sua carreira. Uma vez, um determinado processo que eu tive que julgar, e esse processo de investigação de paternidade era de uma pessoa assim, muito bem esclarecida, era até um advogado muito bem conceituado, tudo. A pessoa teve que mover a ação, a mãe da criança, foi feito o exame, foi confirmado, enfim. No dia de fazer o julgamento e entregar o registro de nascimento com a paternidade estabelecida, encerrado o assunto, essa pessoa, esse pai, ele virou para mim e disse assim: isso para mim é só uma conta bancária. Vou encaminhar isso aqui para o contador resolver. Essa fala me marcou muito. Olha que isso faz muitos anos, só que eu já saí da magistratura já tem vários anos. Mas eu nunca esqueci, porque ele me fez refletir muito no final daquele processo, quando ele me disse: isso para mim é só uma conta bancária. Era isso que vocês queriam? A força do Estado vem me forçar a reconhecer? Reconhecido tá aí, vou mandar para o meu contador pagar a conta. Então, contra isso, a gente não tem armas, porque isso foge da lei dos homens, isso foge daquilo que a gente pode fazer. Eu tive condições,
pela força estatal que eu exercia na minha função, atribuir a essa criança uma paternidade? Tive armas para isso? Forçou o reconhecimento, a feitura do exame de DNA, foi provada a paternidade, foi inserido, foi entregue um documento. Vai ser herdeiro desse pai? Vai, né? Não sei se já morreu ou não, mas vai ser herdeiro. Mas a vida dessa criança, efetivamente, de vários outros pontos de vista, não mudou. E eu não tive forças para fazer mudar, porque são políticas outras que precisam existir, que não a do judiciário para resolver esse tipo de situação, infelizmente. Em outro caso que julgou, ainda na primeira comarca na qual atuou como magistrada, Virgínia determinou que uma autoridade famosa na região reconhecesse, por presunção, seu filho. Acontece que o tal político, além de ter se negado a fazer o exame de DNA, não quis pagar os valores retroativos da pensão alimentícia e acabou recebendo um mandado de prisão. Um processo específico que chamou a atenção porque é de uma determinada autoridade da cidade e então ele já corria há um tempo lá na outra comarca. Eu já tinha sido chamado para fazer o exame de DNA algumas vezes e ele resistia em fazer o exame. Ele não comparecia para fazer o exame. Então, no processo de correição, eu intimei mais uma vez para que ele comparecesse para colher o material genético em um determinado período de tempo, e ele não compareceu mais uma vez. Então, eu julguei o processo e atribuí a paternidade a ele por presunção. E isso foi um tanto quanto surpreso para ele, porque depois eu tive que... Aí ele foi condenado a pagar os alimentos desde o início do processo, porque isso tem efeito retroativo, e mais uma vez foi intimado a pagar, sob pena de prisão, e também não pagou. E eu tive que expedir o mandado de prisão para que ele fosse efetivamente preso. E tudo isso chamou muita atenção daquela localidade que não estava acostumado com a presença do judiciário ali, que tinham várias situações como aquela acontecendo ali por uma cultura mesmo de que as coisas não aconteciam e nada acontecia, enquanto várias crianças cresciam só com as suas mães, as mães trabalhando para sustentar sozinho. Então foi importante esse acontecimento lá, inclusive a prisão efetiva dessa autoridade, para que a população inteira conseguisse começar a se conscientizar de mudanças, de presença de um judiciário, de que efetivamente é necessário pensar sobre as questões de alimentos, de reconhecimento de filho, porque há consequências, sim, efetivas a serem cumpridas, não só a prisão, mas também o reconhecimento por presunção. A partir daí, essas questões foram diminuindo nos processos. As pessoas preferiam comparecer do que ter uma paternidade presumida, porque sabia que se não comparecesse ia ser pai do mesmo jeito, então muitos preferiam ser pai com certeza do que ser pai com presunção. É como se você demandasse uma educação da população. Mas eu continuo acreditando que tudo acontece e se transforma com educação e conscientização, e mais do que isso, entrega de responsabilidade para que as pessoas se conscientizem das consequências dos seus próprios atos. Então, por isso eu penso que enquanto nós não tivermos políticas públicas muito fortes, com um olhar muito atento a essa problemática da paternidade ou da ausência dela, talvez esse problema, as estatísticas vão continuar aumentando no Brasil, que continua sendo um país que olha para isso com muita naturalidade ainda, infelizmente. A assistente social Elineide Ferreira, de 38 anos e natural de Rondônia, foi mãe solo aos 20. Ela engravidou do primeiro namorado que conheceu na igreja e com quem se relacionou por 5 anos. Com o passar do tempo e a transição da adolescência para a juventude, ele,
que tem a mesma idade dela, começou a ir mais para festas e baladas, período que coincidiu com a gravidez. Com a falta de compromisso e até sintonia com a gestação por parte dele, Elineide decidiu terminar o relacionamento. É claro que para ele, o fim do namoro também significava o fim de qualquer responsabilidade com o bebê que estava por vir. Então terminei esse relacionamento, né, já com quase 6 meses de grávida. E aí foi onde iniciou a ruptura, né? Esse pai se ausentou mesmo antes da filha vir ao mundo, né? Então ele optou as baladas, os amigos, as mulheradas e diversas outras coisas, né? E eu também, talvez não vou dizer que por imaturidade, mas eu acho que ele se fez ausente porque foi uma opção dele, né? Poderia ter sido diferente, mesmo tendo todas as opções de homem na balada com mulherada, mas isso não fazia dele, né, deixar de ser pai. Então ele foi sempre ausente, sempre aquele pai de datas comemorativas e ainda depende qual. Elineide acabou criando só a filha. Chegou a buscar o apoio da justiça para estabelecer pensão e guarda. Mas diante do valor irrisório e da falta de interesse do pai por assistir a filha, acabou se desdobrando para suprir as necessidades da criança, contando com o apoio de sua mãe e irmã. Olha, eu tive uma rede de apoio com uma das minhas irmãs que me ajudava muito, que cuidava da minha filha para mim trabalhar, né? Então me desdobrei, assim, aquela força que mãe tem, que a gente até desconhece que tem, né? Então fui para a luta. Fui trabalhar, fui estudar, assim, limitadamente, mas fui buscando conhecimento, fui aproveitando cada oportunidade que tinha, né? E essa minha irmã cuidou dela, né? Para mim, todas as vezes que eu precisava, né? Que ela era também dona de casa, então ela tinha, né, essa condição de cuidar da minha filha, cuidou muito bem da minha filha quando eu precisei, tanto que os primos, meus sobrinhos, são como irmãos para ela, porque cresceram juntos, né? E aí, a partir disso, fui para a luta, aí com 2 anos depois eu casei, fiquei casada até recentemente, não tive outros filhos, optei em não ter mais filhos, porque não pela minha filha, mas o processo de ser mãe, para mim, foi doloroso, foi frustrante e foi um fardo assim pesado, sabe, para você carregar sozinha. E eu fiz novamente, não pela minha filha, eu teria ela, mesmo nas condições que eu tive, novamente. Mas por todo o processo, poderia ser muito mais leve se fosse compartilhado, né, a 2. Enquanto isso, o genitor engravidava outra moça. Desse relacionamento nasceu outra menina, a quem ele também dá pouca ou nenhuma assistência. Apesar de ele e sua família terem condições para isso. Eu sempre carregava as responsabilidades dela comigo, de contas, de quando ficava doente, eu que levava no hospital. Então, eu realmente fui mãe, sou mãe solo até hoje. Quando Elineide tinha mais ou menos 5 anos, os seus pais se separaram. E apesar de nunca ter perdido contato com o pai, ela e suas irmãs foram criadas apenas pela mãe. Muitas vezes, ela e as irmãs ficavam em casa sem a presença de um adulto, enquanto a mãe limpava as casas de outras pessoas. Então, eu também fui uma criança, né, criada por mãe solo, que eu e minhas outras 4 irmãs tivemos que nos revezar em o cuidado uma com a outra, e minhas irmãs mais velhas ainda mais, né? Teve que cuidar ainda mais de nós, minhas irmãs também teve que sair de casa e ir para a luta na vida, enfim. É aquele emaranhado de realidades de mãe solo, de mulheres super guerreiras que nos colocam assim como mulheres super guerreiras, mas em nenhum momento perguntaram se a gente queria essa vida pra gente, né? Como se fosse lindo ser a super heroína dessa história. Não, não é lindo, é dolorido, é triste, é solitário, né? Essa realidade de mãe solo, não só para as mães, mas para os filhos também.
A assistente social me disse que o seu desejo era que sua filha realmente tivesse tido um pai presente e cuidadoso, pois o abandono paterno não só afetou a sua autoestima, como também deixou um referencial muito ruim de masculinidade. Pai presente é ele fazer o papel dele, assim como nós mães fazemos o nosso papel de cuidar, de proteger, de educar, né? De dar limites, de proteger, de dar o básico, de dar o que está fora do alcance, muitas vezes que a gente se desdobra para dar para filho, né? Então minha filha teve como base, como referência, uma masculinidade tóxica, né? E ela sempre diz para mim: mãe, todos os homens são iguais, a gente só muda de endereço, é literalmente isso. E ela sempre fala para mim que todos os homens da vida dela, ela se decepcionou, né? Porque sempre está pautado nessa questão da presença paternal, a falta da presença paternal, afetiva. E eu não vou falar nem a questão financeira, porque a questão financeira é o de menos dentro desses danos. Minha filha tem ansiedade, ela hoje em dia tem que fazer terapia. Graças a Deus eu consegui, né, trabalhar muito e ter condições hoje em dia de pagar terapia para minha filha. Meu ex-marido também, com certeza, mesmo não sendo pai, mas não trouxe para ela uma presença, uma masculinidade saudável para a vida dela, né? Então, os tios, né, e várias outras imagens, figuras masculinas, né? Então, os danos psicológicos é imensurável, eu não consigo nem te dizer. Então, ela tem medo de ficar sozinha, tem rejeição, a questão da autoestima, né? Então, tudo isso está pautada nessa excludência, né, da figura masculina saudável na vida, que a gente sabe que são poucas, existe, mas a maioria são as masculinidades tóxicas que estão pulverizadas por aí. Hoje, Elineide Ferreira é uma das coordenadoras da Casa Noeli dos Santos, que há 13 anos acolhe mulheres vítimas de violência doméstica na cidade de Ariquemes, em Rondônia. Lá tem acompanhado e assistido a várias mulheres casadas que, na prática, são mães solo, e outras tantas que foram vítimas do abandono paterno. A maioria acaba repetindo a história das gerações anteriores. Perfil dessas mulheres meninas também, que vem de uma realidade criada por mães solo, que em muitos momentos, não culpando as mães, mas essas mães, por uma questão de sobrevivência, precisou negligenciar essas meninas, e muitas vezes essas meninas foram expostas a situações do qual foram abusadas, né? De meninas também de pais ausentes afetivamente, presente fisicamente, mas ausente afetivamente, dos quais esses próprios pais muitas vezes abusavam dessas meninas, ou batiam, ou colocavam essas meninas para vivenciar também essa masculinidade tóxica. E em nome disso, a maioria dessas mulheres saem de casa em busca de pedido de socorro, de dizer: não quero isso para mim, né? A fuga. E entra em um relacionamento, e quando vai ver esse relacionamento, era um relacionamento igual o pai, né? De um homem negligente, de um homem ausente, de um homem que não tem responsabilidade afetiva por essa mulher, e aí essa mulher se torna as mulheres que são acolhidas na Casa Noeli dos Santos. E o ciclo continua. E aí essas mulheres têm os filhos, e esses filhos se tornam filhos novamente de mães solos. Esses pais, a partir da violência, né, e todo esse contexto de masculinidade tóxica alimentada, passam a ser pais ausentes fisicamente e afetivamente na vida dessas crianças. São mulheres que, em nome dessa fuga desse pai que batia dessa mãe, desse pai ausente afetivamente, buscou um relacionamento, e dentro desse relacionamento, esse homem também com masculinidade tóxica impediu ela de trabalhar, impediu ela de estudar, e ali vem e cai numa realidade de mulheres dependentes emocionalmente, dependentes financeiramente,
desses homens e que do nada elas precisam, do nada não, mas dentro do processo, no start de acordar, elas acordam para uma nova realidade onde elas precisam recomeçar do zero. E do zero, inclusive, do zero sem estudo, do zero sem renda, mas não é do zero sem filhos. Muitas vezes é desse zero com 3, 4, 5 filhos para ela se desdobrar, né, e alimentar, e ali entra o processo de guarda, pensão alimentícia, aí lá vem novamente toda a história de novo. Eu posso pagar R$100, aí eu posso pagar 200, aí eu posso, né, pagar 600 por 6, 7 filhos, né? O que você faz com R$600 com filho? Me diz. Nada. Para romper com o ciclo de violência e abandono, as mulheres acolhidas pela equipe da Casa Noeli dos Santos precisam de mais do que endereço sigiloso e seguro. Elas recebem atendimento psicológico, apoio financeiro, cursos profissionalizantes e muito mais. A buscar cursos profissionalizantes, os cursos online, a fazer rodas de conversa, a fazer essa mulher a se ouvir, a se autoconhecer, e aí a gente foi inserindo palestras e rodas de conversas falando sobre autoconhecimento, sobre autoestima, sobre empoderamento feminino, sobre o papel do ser mãe. E aí a gente vai trazendo essa realidade, essa percepção dessa mulher para ela conseguir realmente se enxergar. Não, espera lá. Qual que é o espaço que eu também estou me permitindo ser inserida ou que eu estou me inserindo novamente, né? E aí a gente percebeu que isso começou a diminuir os casos de reincidência de acolhimento. Então, por isso que eu falo, as questões psicológicas é o que mata, entende? Porque é o que limita a mulher. E aí ela não consegue ter aquela percepção de que ela pode trabalhar, que ela pode estudar, de que ela, se ela tiver coragem, ela tem potencial para ser o que ela quiser, né? Então, isso sim. E aí elas começam a ter sangue no olho e mostrar, não, eu posso, vou mostrar para ele que não é bem assim não, que ele fala que eu não presto, que eu não sirvo para nada, que eu não vou conseguir outra pessoa, de que eu sou feia, e aí a gente começa a trabalhar. Inclusive a gente tem o dia do autocuidado, que elas se maquiam, fazem unha, e aí a gente fala, mesmo para ficar dentro da instituição, hoje é dia de vocês vestirem a melhor roupa, passar o melhor perfume, não é para o outro, é para vocês. Então, tudo isso vai criando uma chavinha. E também a gente foi inserindo práticas integrativas dentro da instituição, aromaterapia, reflexologia, meditação, musicoterapia, porque a música muda a energia de qualquer lugar, de qualquer ambiente, através das frequências, né? Que a gente chama. Enfim, para você perceber quantas são as complexidades e quantas são as múltiplas ferramentas que a gente precisa adotar para que a gente consiga dar essa virada de chave na cabeça dessas mulheres, né? Você pode conhecer mais sobre o trabalho da Casa Noeli dos Santos no Instagram. O @ é Casa Noeli dos Santos, tudo junto. Que tal compartilhar conosco a sua história de abandono paterno ou não reconhecimento paterno? Ela pode fazer parte da 2ª temporada do podcast Sem o Nome do Pai. Escreva-nos no e-mail contato@semonomedopai.com. E não se preocupe, os seus dados serão preservados. Que ferramentas são necessárias para as filhas e filhos lidarem com o não reconhecimento paterno? Quantas delas são necessárias para ressignificarem o abandono paterno? No 3º episódio do podcast Sem o Nome do Pai, vamos ouvir histórias reais de quem viveu o não reconhecimento paterno e não teve outra saída senão superar o abandono. Também vamos buscar respostas e caminhos junto aos psicólogos para quem quer superar as sequelas dessa ferida que atravessa o Brasil. O programa está imperdível. Este episódio foi idealizado, produzido, apurado, escrito, apresentado e editado por mim, Fernanda Peregrino, e contou com informações da Folha de São Paulo e Agência Câmara.
e áudios retirados do Instagram e TikTok dos perfis da TV Ipameri e do Manual do Homem Moderno. Também utilizamos trecho do documentário Todos Nós 5 Milhões, da produtora Filmes do Baile e do diretor Alexandre Mortágua. As trilhas do podcast Sem o Nome do Pai foram retiradas do Free Music Archive e do Podcastle. O Nome do Pai só foi possível porque recebeu o apoio da Forded, do Instituto Brasilinas, da M2 Comunicação e da Mais Saudável Cozinha Fit. Contou ainda com o suporte técnico de Mairane Batista e Naira Almeida. Também não seria possível colocar o episódio no ar sem as doações financeiras feitas na plataforma do Apoia-se. A minha gratidão a todos que contribuíram. Lhes desejo muita luz e paz. Não se esqueça de acompanhar os bastidores do podcast Sem o Nome do Pai no Instagram e no TikTok. Você também pode colaborar com este projeto independente doando qualquer valor. Basta acessar a plataforma Apoia-se. O endereço é apoia.se/Sem o Nome do Pai. É isso. Semana que vem tem mais. Até lá!